Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Logística, hoje com a Marina. Marina é especialista em SG, professora, diretora de operações da Credit Carbo. Marina, seja muito bem-vinda a um Café com Logística. Obrigada, tudo bem? Boa tarde, André. Boa Primeiro quero tarde. agradecer o convite, para estar aqui com vocês, discutindo esse assunto importante, trazendo essa pauta que com certeza veio para ficar, então fico lisonjeada com o convite. Muito obrigada. A gente que agradece. Marina, então vamos começar. Quem é a Marina? Joia! Então, eu sou engenheira agrônoma, sou formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, fiz o meu mestrado em Ponta Grossa, com manejo e melhoramento de grandes culturas, pós-graduação em campo, atuando também como professora de graduação, e atualmente, eu trabalho como diretora de operações na Credit Carbo. Então, na Credit Carbo, nós trabalhamos com o desenvolvimento de projetos para obtenção dos créditos de carbono, assim como consultoria, desenvolvimento de inventários de emissões dos gases causadores de efeito estufa, e intermediamos também a compra e venda de créditos de carbono. E também, claro, professora do curso de ESG, que traz muito essa pauta, essa questão ambiental, da sustentabilidade, e amarra bastante com os nossos trabalhos ali na Credit Carbo. Legal, que legal. Ô Marina, e assim, explica para a nossa audiência, assim, um pouquinho do que é ESG, assim, a gente estava até debatendo antes, né? Sim. Assim, é um tema que realmente ele está em evidência, mas eu acho que boa parte das empresas, acho que dos profissionais de logística ainda tem um pouco de dúvida. Eu acho que é legal a gente abordar um pouquinho assim conceitos, né? Sim. Então, assim, o ESG, já traduzindo do inglês para o português, são as pautas ambientais, sociais e de governança. E como as empresas tratam essa questão, voltada para a sustentabilidade. Então, antigamente era comum a gente ligar a sustentabilidade apenas às questões ambientais, mas hoje nós sabemos que elas também compõem a pauta social e a pauta de governança. Então, como uma empresa, ela vai se preocupar, André, por exemplo, com o impacto dela, no meio ambiente, se ela tem alguma ação para minimizar o seu impacto, se ela faz, por exemplo, a utilização de alguma energia renovável, está modificando a matriz da empresa. Na parte social, a gente entra bastante na preocupação com os colaboradores, com a comunidade, questões de legislação, se são atendidas, obviamente, as obrigatórias pela empresa, mas vai muito além disso. Como a empresa pode causar um impacto positivo para os seus colaboradores, preocupação com saúde, a questão da saúde mental é muito levantada hoje em dia, causas também como diversidade e inclusão, como é tratado isso dentro da empresa, levantamento de dados dos quadros dos funcionários, então tem uma pauta social muito vasta para ser explorada, e a questão da governança, que também é importantíssima, que é como essa empresa ela é gerida, Quem compõe o quadro administrativo, se existe um conselho fiscal, ele é composto por quantos membros, a questão da independência, também pega a questão de documentação, da parte de um código de ética e conduta, se ele já existe nessa empresa, se ele foi implementado, se os colaboradores têm acesso a esse documento. Então, assim, é como as empresas levam em consideração as causas de sustentabilidade dentro dos pilares ambiental, social e de governança, como aplicam isso no seu dia a dia, buscando sempre melhorar essas questões. Então, claro, todas as empresas, estão aí em busca de lucro, de desenvolvimento, mas levar essa questão concomitantemente da pauta da sustentabilidade, que é importantíssima, As causas climáticas hoje em dia, mesmo as questões sociais, que têm uma força muito grande. Então, essa preocupação das empresas em atender essa pauta e trabalhar em cima disso, um processo de gestão que considere a sustentabilidade como um todo. Sim, eu acho que a gente tem um papel assim, acho que durante muito tempo as empresas elas visaram, obviamente, entregar um produto e, obviamente, lucro, nas suas operações, mas eu acho que existe um papel social muito importante, assim, essa cultura de ESG, eu acho que ela vem, assim, para ajudar, Exatamente, a preocupação é com os stakeholders de uma maneira geral, Então, é com o seu cliente, é com o seu fornecedor, com a comunidade que cerca. Então, pensar em todos esses pontos e alinhar isso numa estratégia que vai, obviamente, buscar lucro, mas que vai trazer um impacto muito positivo para a empresa, para a comunidade em geral. Sim. E como é que você vê, assim, Marina, já entrando mais colocando luz, mais na logística, assim, como que, por exemplo,
um gerente de logística conseguiria puxar uma pauta de ESG dentro da empresa dele, por exemplo? Ah, joia. Então, hoje, ESG na logística, são várias questões que a gente consegue pensar e colocar. Eu sempre falo, costumo falar, André, que é importante a gente pensar e considerar a matriz de materialidade, que é o que faz sentido dentro daquela empresa. Então, Certo. a pauta ESG, ela não pode ser feita com ações soltas ou fazer o que o vizinho lá está fazendo, que é bacana, mas fazer um levantamento, né, com os stakeholders das causas que são significativas para aquela empresa, para aí sim você conseguir desenvolver todo um projeto de gestão, aplicar, né, os pilares ESG na empresa, mas claro que algumas causas na logística, elas são mais relevantes de uma maneira geral, assim, como, né, acredito que a primeira delas seja a emissão dos gases causadores de efeito estufa pela frota de veículos. Então nós Sim. sabemos que hoje em dia a nossa realidade, a gente precisa entender que os combustíveis fósseis têm um fator de emissão, né, e a gente busca primeiramente uma gestão para reduzir essas emissões, mas, claro, chegar em algum momento que sejam eliminadas através da utilização de uma frota elétrica. Nós sabemos que hoje a nossa realidade não é essa, mas nós estamos caminhando para isso. Sim, pela mas... própria... Não, desculpa. Não, pode falar. Não, é pela própria matriz energética, né, assim, que sim. acaba se sustentando em outras, né, outras fontes que talvez não sejam tão limpas, né? Isso, né? Tem um problema mais complexo do não que... tão atrativas, exatamente. Mas, assim, pensar nessa questão. Então, como que você pode gerir isso? Primeiramente, fazer uma roteirização muito bem feita da frota. Então, você colocar de uma maneira que você vai fazer aproveitar muito bem aquele caminhão, aproveitar muito bem aquele roteiro, reduzindo custos e, com isso, também reduzindo a emissão. Assim como, por exemplo, na questão da frota, a gente precisa pensar numa manutenção bem feita dos veículos, porque um veículo com uma manutenção atrasada ou feita em fora de hora, ele também tem uma emissão mais significativa, então é uma questão que precisa ser considerada. E, claro, né, quando possível, fazer a substituição por veículos elétricos. Nós sabemos que hoje em dia é uma questão, estamos caminhando para isso, mas nós dependemos de infraestrutura. No Brasil ainda, né, ela não é tão consolidada, nós temos pontos, claro, de carregamento dos veículos, mas ainda não torna viável, por exemplo, né, dependendo, claro, do setor da empresa, do ramo que ela está atuando, ter uma frota 100% elétrica. Mas nós precisamos ter em mente que nós estamos caminhando para isso, já imaginar, né, como a empresa vai se posicionar frente a essa questão. Então, acredito que, assim, primeiramente, essa pegada do carbono é muito importante, das emissões das frotas. Sim. Existe maneira de fazer uma gestão, claro, ali bem realizada, e também fazer um levantamento das emissões. Então, com os dados, né, dos veículos, ano de fabricação, qual combustível ele consome, quanto ele vai rodar, né, dentro de um ano, ali de um mês, nós conseguimos fazer esse levantamento das emissões para que possa ser compensado. Então, hoje existe já essa possibilidade de compensar com a compra dos créditos de carbono, e é muito importante. Então, acredito que, assim, ao meu ver, né, primeiramente dentro da logística, a questão da emissão realmente das frotas. Mas tem várias outras, né? Então, hoje nós já trabalhamos mais, assim, pontualmente, eu acredito que muito mais próximo da nossa realidade, com a logística reversa. Então, a logística reversa já está no nosso dia a dia, que nada mais é que buscar dar um destino adequado para um determinado produto, para um equipamento, para que ele possa, né, ser descartado da maneira correta, ou muitas vezes ele retorna para o ciclo, né, para ser reutilizado, reciclado, utilizado num segundo processo, mas isso também, a logística reversa, já é mais palpável para nós do que muitas vezes pensar numa frota 100% elétrica. Tá mais no dia a dia, né? Exatamente, acho que assim, é mais fácil também implementar. Outra questão que acredito assim que pega bastante na logística é a questão dos resíduos, né, que são gerados hoje, por exemplo, né, nos grandes varejistas, nos centros de distribuição. Então, hoje a maneira de transportar, né, os produtos, as encomendas é no papelão, no plástico, no stretch. Então, precisa pensar também nessa questão, como você vai destinar esse resíduo, se existe ali uma parceria com alguma cooperativa, ou se existe uma maneira de reduzir. Nós sabemos que existem algumas táticas, né, por exemplo, utilizar a embalagem do tamanho adequado, é muito importante, já gera uma economia, assim, extremamente significativa, e se você pensar, não demanda de um investimento, né, de um conhecimento tão apurado, mas já tem um retorno muito bacana. Então, pensar nessa questão, destinar os resíduos de uma maneira adequada,
Eu acredito que, assim, isso está muito dentro também do dia a dia da logística, né? E o volume é muito alto. Sim, eu vejo que muitas vezes a gente, quando a gente quer projetar em, por exemplo, coisas grandes, né? Mas eu vejo que tem coisas muito pequenas que a gente pode fazer, implementar dentro Isso, da empresa que vão estar exatamente. ajudando bastante, né? Você falou Assim, muito, você comentou ali de crédito de carbono, e como é que funciona, assim, essa questão? Eu sempre tive bastante dúvida, e até a dúvida talvez até mais técnica, assim, né? Como é que claro. funciona o cálculo? Esse tipo, explica pra gente um pouquinho como é que é esse universo aí. Joia. Então, hoje, um crédito de carbono é 1 tonelada de dióxido de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera. Então, né, por alguma maneira, por algum projeto ou metodologia, esse carbono foi retido. Então, pode ser através do reflorestamento, ou através da conservação de uma floresta nativa, ou de um projeto de energia renovável, né, seja ela eólica ou solar, que está gerando esses créditos. Então, você retém esse carbono, faz essa geração, e ele pode, depois de todo um processo de certificação, né, verificações, ser comercializado. Então, como que funciona? As empresas que têm as emissões, claro que ela pode muitas vezes ter todo um sistema de gestão, melhorar essa questão, ter metas progressivas para reduzir as emissões, mas elas não conseguem zerar. Então, através da contabilização desses valores, ela pode compensar suas emissões comprando os créditos de carbono. Então, hoje no Brasil, nós operamos no mercado voluntário, onde quem produz e quem compra, né, é por interesse próprio da empresa, mas, né, fora do Brasil, na Europa, já existe o mercado regulado. Então, a obrigatoriedade das empresas de fazerem a compensação das suas emissões, assim como cumprirem metas progressivas, então elas precisam obrigatoriamente reduzir ao longo dos anos, para a gente atingir, né, o objetivo de zerar as nossas emissões líquidas no mundo todo até o ano de 2050. Mas hoje o mercado de créditos de carbono ele está muito forte no Brasil, tem uma perspectiva muito grande para crescer, né, está muito aquecido, a gente está agora passando pelo cenário da regulamentação, então o nosso potencial de produzir créditos de carbono é imenso, né, tanto na Sim. floresta, quanto na Amazônia, quanto na questão do reflorestamento. Então, o Brasil é um país muito rico, né, é um país muito Sim. vasto, território geográfico muito extenso, então isso abre um leque de oportunidades imenso para o desenvolvimento de projetos de créditos de carbono. Então, a gente consegue desenvolver projetos e nós já temos esse mercado de comercialização. Então, hoje em dia, é uma estratégia muito bacana, excelente para as grandes empresas, para as que divulgam seus relatórios de sustentabilidade com as suas emissões e já fazem as compensações, que está cada vez crescendo mais, né? Hoje não só as grandes empresas fazem a compensação, empresas menores também já fazem, já existe essa preocupação, até a pauta ESG, né? A gente às vezes pensa que é só para as grandes empresas, para as multinacionais, na verdade não, né? Ela está na pequena empresa, está na média, então isso vai trazendo também o assunto da importância do crédito de carbono, das emissões, de controlar essa questão ambiental. Entendi. Então, basicamente, a empresa ela investe em alguma, ou num reflorestamento, energia solar, alguma coisa que, de alguma forma, vai reduzir a emissão, por exemplo, e uma empresa certificadora certifica e ela consegue utilizar, basicamente isso. Exatamente. Então, a Legal. sua empresa ela está emitindo, até um certo ponto ela consegue reduzir. Mas esse saldo que ela não vai reduzir, ela compra de alguém que está reduzindo por ela, né? Falando de uma maneira assim simples. Então, tem alguém que está fazendo um projeto retendo carbono, alguém que está emitindo. Essa pessoa que está emitindo compra desse produtor e consegue, assim, compensar suas emissões. Entendi. Existe um balcão de negócios nesse Isso, caso. Uma exatamente. bolsa, né? Uma coisa Exatamente. regulamentada. E aí tem Legal, legal. vários tipos de projetos, né, que podem ser desenvolvidos de mata nativa, principalmente hoje da floresta, né, na Amazônia, riquíssima na geração de créditos de carbono, mas também de reflorestamento, energias, como eu comentei, tem biomassa, né, diversas metodologias que a gente consegue obter hoje créditos de carbono. Que legal. E quando uma empresa cita que o produto dela é carbono zero, por exemplo, é porque ela conseguiu anular tudo, assim. Exatamente. Então, ela Legal. faz essa compensação, né, total, que é Compensou. muito bacana, né, traz uma imagem, assim, muito positiva para a empresa. Sim, sim. Poxa, que legal. Uhum. E como você vê, Marina, que a tecnologia ela pode ajudar assim, as empresas a caminhar para um viés de ESG, assim? Ah, Já comentou de bastante. roteirização e tudo mais, né? Mas o que Isso. mais? Eu acho que hoje, assim, principalmente a gente pensando na tecnologia aliada, por exemplo, na digitalização de um sistema.
Então, onde a gente não precisa tanto da questão de papéis, ou fazer uma gestão de software adequada, que hoje em dia na logística, por exemplo, permite o rastreamento de uma carga, então você, né, tá tudo online, tá tudo simultaneamente, essas informações, esses dados dispostos para todos os envolvidos, isso acaba trazendo melhoria no processo como um todo. Então, claro que essa parte de sistema, de digitalização, auxilia muito, evita desperdício, então a tecnologia auxilia em diversos pontos, assim como, por exemplo, pensando num cenário de projetos de créditos de carbono, como a gente estava falando. Acompanhamento do desmatamento é uma questão, né, dos satélites, a gente consegue acompanhar áreas que estão sendo desmatadas, é muito vasto, mas a tecnologia veio para auxiliar, com certeza, através de diversos pontos, né, então hoje, assim, principalmente se a gente pensar na parte da logística, na operação, a gente também, né, você sabe muito bem disso, acredito que muito mais que eu, a tecnologia é uma aliada, então, melhorar a questão dos motoristas, por exemplo, né, entrega de carga, não ficar muito tempo ali na fila, ter esse controle. Então, hoje ela auxilia e muito, e acredito que ao longo dos anos isso vai melhorar cada dia mais. Legal, legal. Assim, olhando por aspecto ambiental, né, mas também até social e de governança, assim, né, você levar governança para as empresas, levar gestão, isso é bem importante, né? Muito importante. Eu acho assim, André, hoje a gente precisa divulgar a agenda ESG e mostrar a importância para os colaboradores, porque algumas empresas têm, às vezes, uma agenda muito bacana, muito completa, mas, às vezes, aquele colaborador, ele está ali meio perdido. Então, ele não sabe exatamente, ele está fazendo, tá, mas por quê, né? Por que, de repente, foi implementada uma estratégia nova, ou uma energia renovável, ou uma ação social dentro da empresa, por exemplo, um canal de denúncias, né, que vai assegurar a idoneidade de quem está denunciando, para que não seja revelado, mas por que isso está sendo feito? Então, sempre mostrar esse propósito maior e mostrar que isso dá resultado. Então, assim, a gente costuma falar também que a pauta ESG, ela é importantíssima, as ações são importantíssimas, pensadas, claro, na causa da sustentabilidade, mas junto com elas, isso gera uma economia de recursos para a empresa. Com Então, ela certeza. vai economizar na medida que ela for implementando, e ela vai ver um resultado também, né, de redução de custos, consequentemente, desde que bem manejada ali um aumento de lucros. Então, isso pode caminhar concomitantemente, a questão de você reduzir custos, melhorar a sua estratégia e, né, colocar a gestão ambiental, social e de governança. Legal. Ô Marina, assim, como porta-voz, digamos assim, ou professora, né, e também como estando no meio, o teu negócio é disso, né, no final das Sim, contas, sim. né, como é que você vê a questão da abertura das empresas? Você vê que ainda tem resistência, tem aquela empresa que, putz, cara, como é que é isso, assim, como é que é o mercado? Joia. Então, assim, as grandes empresas, eu vejo que isso é mais consolidado, André. Então, eles já têm um conhecimento, já têm programas. Muitas vezes, eles têm várias estratégias ESG, mas não alinhadas, por exemplo, com um propósito a longo prazo. Então, eles já fazem ali, tem uma energia renovável, ele tem uma adequação ali à lei LGPD, por exemplo. Então, ele faz vários pontos soltos, isolados, mas não une eles num propósito de não, a gente vai trabalhar na agenda, a gente vai fazer um relatório de sustentabilidade, vai seguir nisso. Assim como tem diversas grandes também que já atuam nesse cenário há muitos anos, e se você buscar, os relatórios são, assim, muito completos. Então, eles têm diversas ações muito interessantes para explorar. O médio e o pequeno, eles já têm essa ciência, eles já fazem, talvez às vezes tenha um entrave na questão do custo, do investimento, de você num cenário a longo prazo, fazer um investimento, por exemplo, em tornar uma empresa 100% energia renovável, ou de repente investir numa frota para se transformar em carros elétricos, mas eles já estão buscando um entendimento maior. Sim. E hoje em dia o mercado assim de eventos também está muito aquecido. Então você fazer um evento carbono zero, então você buscar entender. Então, as empresas muitas vezes vêm até nós, algumas já com um inventário pronto, só para fazer a compra desses créditos, e algumas até, como eu comentei, chegam, olha, a gente precisa de crédito de carbono, o que é isso, como que eu faço, como que eu vou medir, como que eu sei, aí a gente, claro, explica, faz o levantamento, muitas vezes uma transportadora, então a gente faz um levantamento da frota, quantos carros, ano de fabricação, faz o cálculo para esse cliente, né, todo um inventário, e fala, olha, sua emissão é X, você precisa compensar, mas a gente também pode mostrar uma estratégia para reduzir essa emissão.
é um mercado que muitas vezes a gente costuma, né, eu brinco, a gente ensina bastante para o cliente também, porque ele chega até nós muitas vezes com interesse sério de seguir na estratégia, mas ele ainda está um pouquinho perdido. E tem o pessoal, né, que ainda se você fala ESG, e como assim, né? Não faço a mínima ideia. Mas o mercado está crescendo e está crescendo cada vez mais, assim. Então, as buscas que nós tínhamos anteriormente só por grandes clientes e volumes muito expressivos, por exemplo, de crédito de carbono, hoje em dia os volumes são menores, os clientes já querem mais acesso, querem entender, querem um crédito do Brasil, né? Claro, privilegiando o nosso país, que está certíssimo. Então, tá crescendo cada dia mais, assim. Legal. Eu vejo, assim, que essa pauta ambiental, social, são pautas que eu acho que as empresas, a partir do momento que elas perceberem que, obviamente, existe uma responsabilidade, a gente estava falando disso antes, né? Eu acho que da gente como empresa, da gente como profissional, Sim. Porque todo mundo vive nesse planeta e não tem outro por enquanto. Exatamente, não, exatamente. Então, isso acho que é importante, assim, mas eu vejo que existe um movimento do próprio consumidor, assim, de buscar empresas que são, que tratam bem a pauta ESG, sabe? Com Eu acho que isso, certeza. sim, ou vai ser no amor ou na dor, de alguma forma, né? Porque ou você se conscientiza como empresário que você tem que fazer o seu papel, né? Uhum. Além visando além do lucro, obviamente, Sim. né? Ou você entende que o mercado, daqui a pouco, ele vai começar a escolher marcas que possuem os mesmos valores que ele, como Exatamente. consumidor, né? Exatamente. E essa geração, principalmente, né, André, eles têm uma busca muito mais ávida, né, por essa questão de sustentabilidade, de conservação, de preservação do planeta. O que Que é bom, né? excelente, é bom, é excelente, né? Se a gente perguntar, se você perguntar, né, para sua avó, por exemplo, poxa, você vai comprar um produto, uma camiseta, o que você pensa para comprar? Ah, pensa no preço, se gostou do visual. Se você pega uma geração de agora, ele vai pensar, não tem nenhum tipo de exploração da força de trabalho, então a preocupação é muito maior. E a Com causa certeza. ambiental, como você comentou, dentro dos 3 pilares, ela é a que precisa de uma atenção muito grande agora, né? Porque ela pode se tornar irreversível. Então, a gente pode atingir um ponto, por exemplo, do planeta, que a gente não vai conseguir reverter a pauta ambiental. Então, as ações precisam ser voltadas para essas questões, nós precisamos desse cuidado. E o que nós estamos vivendo, né, nesse ano, principalmente a causa climática, ondas de calor, infelizmente, né, tempestades, assim, devastando comunidades, trazendo inúmeros problemas ambientais que vão resultar também em um problema social. Então, a gente precisa desse cuidado cada vez maior, né, e dessa conscientização das empresas, dos gestores, né, dos coordenadores como um todo, da importância dessa pauta. Aqui na região, a gente atravessou a sexta enchente em 60 dias. Poxa, é muito complicado, né? Então, assim, Complicado. é uma causa climática. E aí, Exatamente. se a gente ligar um ponto no outro, né? Emissão dos gases de efeito estufa, a causa climática, aquecimento global, essa distribuição, né, de precipitação que causa enchentes excessivas, tudo isso vai virar lá na ponta em como nós podemos agir frente a isso. Então, são pequenas atitudes, né, no dia a dia, você trocar ali o plástico pelo papel compostível, economizar energia, agora está muito quente, né? Então a gente faz assim o uso do ar-condicionado excessivamente, claro Sim. que é um conforto, é uma necessidade, mas também o ar-condicionado, né? É ali um grande emissor. Então, pensar em todas essas questões e fazer o nosso papel. Eu sempre falo também, principalmente nas aulas, que nós temos que pensar, né, nas empresas, nas ações da pauta como empresa, mas trazer isso para a pessoa física, né? Como que o meu comportamento no planeta, como que as minhas ações vão impactar. Então, é muito importante pensar nisso. Sim, com certeza. E assim, indo para um papel talvez mais social, assim, né? Você comentou de saúde mental e tal. Que tipo de linha entra no teu projeto quando você implanta em uma empresa, assim? Que tipo de... Joia. Então, assim, hoje a questão da saúde mental ela é muito forte também, né? Então, a gente vive num cenário que existe um estresse muito grande dos trabalhadores. Nosso também, né? Claro, a gente vive cumprindo prazos, a gente Tô tem na que cumprir. 8ª xícara de café. Exatamente. Então, nós precisamos cumprir prazos, entregar nosso trabalho. Isso gera ali, muitas vezes, um ambiente que não é tão favorável para aquele colaborador, né, para os funcionários.
Então, hoje existe essa preocupação. A empresa pode agir de diferentes maneiras, oferecendo, por exemplo, uma facilidade para consultas com um time como psicólogos, por exemplo, buscando salas de descompressão, que é muito comum hoje em dia. Então, você ter um ambiente na empresa que você consiga relaxar, que aquele funcionário consiga se deslocar daquele momento, mesmo que por um tempo, né, curtinho, mas dar uma espairecida. Questões também como auxiliar, muitas vezes, alguma plataforma que auxilia o acesso a exercícios físicos, a academias. Então, assim, trazer esse bem-estar e esse equilíbrio para o colaborador é importantíssimo. E hoje a saúde mental, ela não é como antigamente, né, que era um assunto assim, falava-se, mas não era uma pauta tão forte. Hoje em dia tabu, ela é, né? Tinha um pouco de tabu, é um tabu, assim, né? exatamente. Então, antes, se a gente falava de saúde, era saúde física, né? Você tá, né, com a saúde física em dia. E hoje em dia, a mental tem uma força muito grande. Então, o cuidado com a empresa frente a essas questões. Então, são estratégias assim que aplicadas no dia a dia trazem muito resultado. E aquela questão, né, André, um trabalhador feliz, um colaborador feliz, ele rende mais, ele é mais produtivo, Sim. ele entende a participação e a importância dele dentro daquela empresa, muito importante. Então, hoje a saúde mental é uma pauta que a gente explora muito nas empresas, principalmente que a gente presta consultoria, que a gente faz matriz de materialidade, então sempre ela é levantada, sempre assim mesmo. Sim. A mesma tecnologia que permite a gente estar fazendo esse bate-papo, você aí, eu aqui, ela também faz com que as informações elas circulem muito mais rápido, existe uma necessidade de agilidade e tudo mais. Eu acho que a gente talvez não esteja ainda preparado para lidar com essa velocidade, sabe? Eu acho que é bem importante a questão de saúde mental, assim, porque é tudo muito novo para a gente. Sim, e esse senso de urgência que existe hoje em dia, né? Então, todo mundo quer tudo para ontem. E isso muitas vezes não é bem trabalhado, né, pelo colaborador. Então, precisa sim desse cuidado, dessa atenção com os gestores. Tem diversas estratégias que a gente consegue usar, mas a questão da saúde mental é pauta, assim, semanal, né? Não passa uma sem, então é muito importante. Sim. Então, Marina, como você vê que o profissional ele consegue, de certa forma, incorporar assim, boas práticas de ESG no dia a dia dele? Como é que você vê isso? Já, André. Então, como a gente até comentou anteriormente, fazer esse levantamento das causas que são significativas dentro ali de um processo de gestão, entendendo, né, que é um processo de longo prazo, então todas as ações ESG, desde que feitas com o propósito, né, de atender a pauta, elas precisam de dados coletados, de avaliações no futuro, mas tem algumas que a gente consegue implementar que se encaixam de uma maneira geral para a área de logística. Então, até já comentei, né, levantamento da questão da frota, das emissões dos gases do efeito estufa, fazer uma boa roteirização, visando economia, né, isso melhora muito o cenário, principalmente das emissões. Fazer, por exemplo, um levantamento do quadro de funcionários daquela empresa, entendendo a questão de idade, sexo, né, se está sendo cumprida aquela legislação, se os funcionários estão trabalhando com isso, ou se você pode dar oportunidades diferentes. Então, por exemplo, nós sabemos que na logística, no setor operacional, a presença de mulheres é menor, mas ela tem uma certa explicação, né, nos cargos já de gestão, né, de gestão, alta gestão, essa participação das mulheres já está aumentando. Então, entender essa questão dos funcionários entra bem ali no pilar social, assim como até a gente já comentou ali, né, capacitar esses funcionários, então, levar o que é a causa ESG, por que aquelas ações estão sendo realizadas. Então, assim, através de treinamentos, cursos, aperfeiçoamentos, palestras que podem ser oferecidas para esses colaboradores. Outra questão que nós comentamos, né, a destinação dos resíduos. Então, fazer muitas vezes uma destinação adequada ou buscar diminuir o uso, substituir muitas vezes, né, nós temos um uso bem significativo de plástico, né, do estresse dentro da logística. Então, como que eu consigo mudar uma estratégia para não substituir por completo, mas ir mudando isso ao longo dos anos? O que eu consigo substituir, eu já faço. O que eu não consigo, né? Buscar inovações, buscar como aplicar isso nos próximos anos. E na operação, acredito que, assim, é importante a gente pensar também nos galpões, na questão da energia, fazer um levantamento, como que eu consigo, quando possível, né, fazer uma disposição ali melhor do fluxo, né, levando a matéria-prima, considerando todos os processos, até o momento da expedição, obedecendo, claro, a logística, que a gente sabe que é crucial,
mas tentando melhorar isso. Então, né, olhando com esses olhos da sustentabilidade para o dia a dia, para dentro ali do que é comum, né, para a área de logística, para buscar soluções inovadoras, tecnológicas, mas que tragam uma resposta muito positiva frente à questão de sustentabilidade e que melhorem ainda mais o dia a dia, o desenvolvimento do trabalho. Sim, sim. E estava observando você falar, assim, boa parte dessas iniciativas, elas têm um viés também de redução de custo, né? Então, a gente Exatamente. consegue unir o útil ao agradável, assim, são coisas que não são grandiosas, né? São Não, coisas que não, são, né, talvez pequenas mudanças e tudo mais. é o que a O gente sempre profissional, fala. né, ele consegue incluir no dia a dia dele para, assim, acho que, assim, realizar a contribuição dele nessa pauta que é tão importante Sim. e, no fim, reduzir custo para a companhia também. Não, exatamente. Vou pensar num exemplo assim super simples, né, para todo mundo entender. A substituição, por exemplo, né, do copo plástico e dos descartáveis por uma squeeze ou por uma caneca ali que você retornável que você usa várias vezes. É super sustentável, né? Você está reduzindo a utilização de plástico, mas isso numa grande empresa gera uma economia. Então, claro, o exemplo, né, muito simples, mas vai gerar uma economia também, né? Uma redução de custos com a compra desse material, por exemplo. Então, assim, muitas vezes demanda de um investimento, mas a maioria das ações pode ser iniciada e pode ser aplicada sem um investimento inicial, né? Desde que estudada, que tem um levantamento de dados bacana, você desenvolve inúmeras estratégias que atendem tanto a pauta ambiental, social, quanto a de governança, e você já inicia toda essa estratégia na empresa. Perfeito, perfeito. Marina, muito obrigado pela tua participação. A gente ficou bastante feliz em conversar sobre esse tema. Como eu falei para você antes, né, da gente começar a gravar, eu acho que até as próprias empresas de tecnologia, como a Lincros, assim, elas precisam aprender Sim. também, né? Acho que tem um Sim. viés, uma responsabilidade das próprias empresas de logística e de tecnologia logística começar a aplicar esses conceitos e começar a, de certa forma, por que não ajudar o mercado nessa Claro, pauta tão claro. importante, tá Mas bom? eu que agradeço muito o convite, André, por poder participar aqui com vocês desse momento, né, desse bate-papo que foi tão gostoso, trazer essa causa, que eu acredito que ainda tenho muitas dúvidas, o pessoal talvez ainda não tenha um conhecimento tão profundo, mas ela está no nosso presente, vem com muita força para o futuro, e eu acho muito importante falar disso, e agradeço mais uma vez a participação, espero ter contribuído para esse nosso Foi bem legal, momento, para esse nosso bate-papo. bem legal. E quem quiser encontrar a Marina, acha onde? Nas redes? Nas redes sociais, no Instagram, @esg.marina. Tem bastante conteúdo que eu compartilho lá, pode me seguir, entrar em contato pelo direct, tem também informações sobre o curso, então é bem bacana. Para quem quiser iniciar esse conhecimento, lá tem muito conteúdo, vale a pena. Show. Marina, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, André. Tchau, tchau. Até. Tchau, até. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Sigam a Lincros nas redes sociais, Café com Logística. Até logo.